Muito, muito bem, começamos agora, então, definitivamente a aula, né? No caso, a parte do conteúdo em si, né? Resolvemos algumas questões de logaritmos. Aí eu quero começar com vocês agora, vendo a equação do primeiro grau. Beleza? Tranquilo? Tudo bem. É bom, né? É bom, é bom, é bom. Então, vamos lá, povo lindo, olha só. Vamos começar, então, com equações do primeiro grau. Ó, equação do primeiro grau. Gente, essa danada dessa equação do primeiro grau que está sendo falada aqui, ela vai ter o que a gente chama de lei de formação. Assim como vocês vão perceber que as funções também possuem nossas leis de formações. Antes que vocês estranhem ou se desesperem, essa lei de formação, na verdade, ela vem para facilitar, ela não vem para atrapalhar, entendeu? Ela vem para dizer a gente assim, que poxa, toda vez que eu olhar para uma expressão, como é que eu vou saber que aquilo ali se trata de uma equação do primeiro grau e não do segundo grau, por exemplo? É para isso que elas servem, tá? Ó, deixa eu botar aqui. Pronto, deixa eu botar aqui. Pronto, muito bem. Tá vendo a equação do primeiro grau? Vamos lá. A lei de formação, que vai ser a cara que essa função vai, que essa equação vai ter, é essa daqui, ó. Ax mais b igual a zero. Então, veja, como é que eu vou fazer para diferenciar que uma coisa é equação, ou uma coisa é função, ou ela é uma expressão? Porque, gente, para ser equação, você precisa necessariamente ter a igualdade, tá vendo? Ah, professor, precisa ser igual a zero necessariamente? Não. Mas tem que ser igual a um número, certo? Não pode ser igual a uma, por exemplo, a uma f de x. Se você tiver f de x, aí já é função, não é mais equação. Para essa equação tem que ter uma igualdade em relação a um número, beleza? E só de segundo grau vai ser aquela que vai usar Bhaskara e delta, muito bem. Aí veja, pessoal, essa equação do primeiro grau ela vai ter alguns elementos, tá vendo, Miguel? Que vão ser essas letrazinhas que estão aqui, ó. Por exemplo, a letra A. A letra A e a letra B vão ser o que nós chamamos de coeficiente dessa equação. Aí anotem no caderninho de vocês que o A, por exemplo, vai ser o que nós chamamos de coeficiente angular. Coeficiente angular. Enquanto B será também um coeficiente, só que nós iremos chamá-lo de linear. Tá vendo? Coeficiente angular, coeficiente linear. Isso aqui, inclusive, vai ser muito importante para o estudo das funções propriamente dito. Beleza? Aí vamos lá para eu apresentar aqui uma equação para vocês, ó. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui, ó. Tá vendo aqui, feitosa, ó? Se eu tivesse isso daqui, ó, letra A, botasse assim, 5x mais 1 igual a 9. Vocês estão vendo aqui que tem uma letra, tem uma incógnita, que vai ser o x nesse caso. Aí tem, muito bem, porque equação do primeiro grau, na verdade, Anne, é um pedaço, é uma parte do conteúdo de função afim. Aí veja ali, tem como a gente resolver isso daqui? Lembra bastante, né, Gil? Lembra bastante, nossa, verdade, né? Então, veja, ó, a gente consegue determinar, inclusive, a raiz dessa equação. Porque, vejam, as equações terão raízes, certo? Terão raízes que a gente consegue determinar. Beleza? Mas é isso mesmo. Se a gente for determinar aqui os coeficientes, aí o angular seria o 5, o linear você vai precisar necessariamente igualar a zero. Então você precisa passar todo mundo para um lado só da igualdade. Mas não é esse daqui o intuito que eu quero, não, certo? Eu quero mostrar para vocês como é que faz para determinar a raiz. Gente, a raiz de uma equação vai ser também o que nós iremos chamar de zero da equação. Ou seja, o que você vai encontrar, na verdade, é o valor de x para o qual aquela equação ela vai dar zero. Como assim, professor? Então, o que a gente vai fazer aqui é o que a gente já vinha fazendo ao longo do curso, que é quando se deparar com a equação do primeiro grau, a gente vai levar em consideração que a igualdade é uma parede, e essa igualdade ela vai separar os termos que têm letra dos que não têm. Por exemplo, ó, vou botar aqui a igualdade como sendo uma parede. Vou botar essa parede pontilhada. Então, vejam, entre 5x e 1, quem tem letra? O 5x, né? Então, o 5x ele vai ficar desse lado de cá, tá?
O 9 já estava do outro lado, vai continuar lá, porque o que eu estou fazendo é segregar. Eu estou separando quem tem letra de quem não tem. Enquanto o 1, gente, eu passo ele para o outro lado como, velho? Se ele não pode ficar assim. Subtraindo. Subtraindo muito bem, porque ele vai passar com a operação inversa dele. Tá vendo? Então vai ficar 5x vai ser igual a 9 menos 1 dá 8. X, nesse caso, porque eu tenho que deixar somente a letra. O 5 não é letra, é número. Então ele vai passar para o outro lado como? Dividindo. Muito bem, dividindo. 8 quintos. Essa daqui é a raiz. Ou seja, é o zero da equação. Professor, o que é que significa isso? Significa que se Giovana Feitosa pegar nessa equação 5x mais 1 igual a 9, no lugar do x ela colocar 8 quintos, ela vai encontrar que essa equação vai dar zero. Quer ver aqui? Olha só, vamos lá. Fica 5 vezes 8 Não seria quintos igual a 9, não? mais 1 pode ser igual a 9, se eu não passasse para esse lado, certo? Vamos supor que eu passe aqui, ó, o 9 para esse lado de cá. Do outro lado não sobra o zero, não é isso? Correto? Aí vejam, olha o que é que eu vou fazer. 5 em cima, 5 embaixo. Faz o quê, gente? Corta. Corta, muito bem. Então vai ficar 8 mais 1 menos 9, tudo isso igual a zero. Bora ver se essa igualdade ela é verdadeira. 8 mais 1. 9. 9 menos 9 dá quanto? Zero. Então, zero é igual a zero. Tá vendo, ó? Você realmente encontrou qual é o ponto em que essa equação vai dar zero. Porque futuramente a gente vai ver isso aqui nas funções. Aí a gente vai dizer assim, olha, qual é, o zero da função. O zero da função, na verdade, é a equação, você encontrando a raiz dela. Beleza? Deu para entender isso aqui, gente? Sim ou não? Sejam sinceros. Deu para relembrar? Deu, né? Deixa eu botar mais um exemplo, porque eu vou subindo o nível aos pouquinhos, tá? Daqui a pouco vão vir algumas equações aqui que vão desagradar alguns de vocês. Mas é a vida, tá? Não tem pra onde correr, não. A gente tá aqui. Inclusive, tem uma professora que ela fala, sabe? A professora Kátia, minha professora de PIES, maravilhosa. Ela diz assim, que na nossa vida a gente tem que aprender a se frustrar, porque quando a gente não se frustra, principalmente na nossa fase de crescimento, a gente se torna pessoas insuportáveis, sabe? Eu sei que ninguém aguenta. Nossa, imagina, você já não aguenta uma criança que não sabe se frustrar, que é o que a gente chama de mimado. Imagina só um adulto. Nossa, um adulto é que é pior, né? Ui, adulto que não se frustra, Senhor do céu. Vamos lá, então, aqui, ó. Eu tenho o segundo. Pronto, o segundo caso vai ser isso aqui: 5x mais 4 igual a 2x menos 6. Deixa eu já botar outro exemplo aqui, ó, que vai ser a letra C. A letra C, ela seria assim, ó. Cadê? Pronto, seria x à quarta mais 3x sobre 2, tudo isso igual a 9. Bora lá. Bora lá pra gente fazer essa de cá. Como é que eu resolveria essa, a letra B? Passa os Número que para um estão lado, com a letra do letra outro. para lá. Muito bem. 5x fica desse lado. Feitosa, o que eu faço com 2x? Passa para o outro lado, subtraindo. Muito bem. O menos 6 continua aqui. O que eu faço com 4? Passa para o outro lado, Passa subtraindo. subtraindo. Muito bem. Gente, vamos lá. 5x menos 2x. 3x. Muito bem. Menos 6 com menos 4. Menos 10. Muito bem. Então, o x só pode ser igual a menos 10. Como é que eu passo o 3? Dividindo. Muito bem, aqui, ó. Tá vendo? Aí, olha só. A coisa começa a ficar feia para vocês quando vem a danada das frações. Aí, por isso que é que eu vou fazer. Vou passar umas questõezinhas com só assim, tipo, em termos de algoritmo, para vocês irem treinando também esses algoritmos assim, certo? Tipo, quando tiver com umas frações bem, bem terríveis. Por exemplo, aqui, ó, aqui, para muita gente já começa o caldo já engrossa, o caldo já azeda. Mas vejam como é fácil isso daqui. Qual foi o método que eu ensinei vocês a resolverem fração? Soma e subtração. Borboleta. Muito bem. Aqui não vai ser diferente. Vai ser borboleta, ó. Tá vendo? X vezes 2 ou 2 vezes x, como é que fica? 2x. 2x. Muito bem. Repito o sinal que está no meio, que é o mais, ó. E faço borboleta aqui. 4 vezes 3x.
12x. 12x. Tudo isso dividido por 4 vezes 2. Dá? Dá 8. Muito bem. 2x mais 12x. 14x Muito bem, ó, tá vendo? Então vai ficar... Ah, igual 9, tá? Então fica 14x sobre sobre 8. 8 igual a 9. Muito bem. Feitosa, aí antes de passar alguma coisa para o outro lado, multiplicando, eu sempre gosto de simplificar. Tu simplificaria por quanto? 14 e 8? Por 2. Por 2, muito bem. Que ficaria quanto em cima e embaixo? 7x sobre 4. Muito bem, tá vendo? Que assim fica melhor. Agora, tem que lembrar, tudo que está dividindo passa multiplicando. Muito bem, o 4 está dividindo. Sempre é assim, gente. Sempre priorizem quem está dividindo passar multiplicando. Porque quem está dividindo está embaixo. Quem está embaixo normalmente sempre confunde, tá? Vai ficar 9 vezes 4, 36. 7x igual a 36. Quanto é que dá o x? 36 sobre 7. Muito bem, tá vendo? Aí é aqui que já começa a desagradar. Mas vocês vão prometer que vocês vão. Olha, se você é uma pessoa que, sei lá, se desespera na hora de pega muita questãozinha assim, com muita fração, tem que, antes de passar para as listas de exercícios com questões Enem, porque a gente fica naquela tara de resolver questão Enem. Mas não adianta você querer resolver questão Enem se você não tem paciência de resolver uma questão dessa. Porque às vezes a pessoa pega uma lista, sei lá, com 40 questões que é só envolvendo coisa de fração. A pessoa já fica, ai, não, que inferno. Ai, não, que ruim. Ixi, não sei o quê. Ai, meu Deus. A gente também tem que parar porque a gente também tem que parar um pouquinho para ter noção do seguinte. Vamos lá. Principalmente a galera que quer medicina. Quem escolheu medicina foi quem? Foi eu, foi vocês, para a vida de vocês. Quem foi que escolheu? Quem foi que escolheu? Fui eu, foi? Não, foi vocês, né? Então, assim, se você está querendo medicina, porque acho que todo mundo aqui tem noção de que quem quer medicina tem que estudar muito, né? Já sabe disso. Então, por que você vai reclamar de uma coisa que você já sabia das consequências? Entendeu? Aí tem vezes que a gente quer sair na doida já resolvendo questões do tipo Enem, porque eu vi um professor lá do YouTube dizendo que era para resolver questões já de cara, porque eu estou fazendo uma consultoria com uma pessoa, e aí ele está dizendo que eu tenho que resolver questões do tipo Enem, tem um pouquinho de calma. Antes de passar por Enem, a gente tem que saber resolver o mais básico, viu? Mesmo que seja chato. E é insuportável isso aqui mesmo. Não vou dar pra você, não. Mas é o jeito, pô. Tem que, entendeu? Tem que sair. Tem que sair pra gente poder resolver legal. Tá? Por isso que hoje eu não vou passar, gente, agora. Eu não vou passar questões de sistema problematizado, não. O que eu vou fazer é isso daqui, ó. Ó, a galera que é de escola lembra disso, né? Ó, lembra disso daqui? Eu vou ensinar vocês a resolverem sistemas. Mas, Amanda, não vai ser sistema 2x2, não, viu, amor? É sistema 3x3, sistema 4x4, 5x5, que é para poder vocês treinarem a organização na hora de fazer o cálculo. Porque isso foi um negócio que eu errei no ano passado com vocês. Eu errei com vocês, porque eu já passava as questões, elas problematizadas. Aí, às vezes, vocês sabiam montar a merda da equação, mas errava na bocha da resolução. Porque não se organizava, entendeu? Tem que ter organização. O segundo ano inteiro, não foi, Gil? Aí agora a gente vai ver o segundo ano todinho em 2 dias. É assim mesmo. Tem pronto correr. Aí deixa eu botar aqui uma questão. Aí vamos supor que eu fizesse isso daqui, ó. Olha, agora que vocês xingam a mãe, o pai do professor, vocês xingam tudo, ó. Pronto. E ainda eu vou botar pior, vou botar assim, ó. Beleza. Olha, é agora que vocês surtam. Não, nem botar 5, não, vou botar 2 para não ficar muito grande, tá? Desculpem. Pronto, assim. Olha, é agora que vocês olham para. Tem gente que olha para isso aqui e diz, e agora? Agora é hora de fechar o caderno de prova, ir para casa e não fazer mais nada. Chorar, em posição fetal. Né? Desse jeito, né? Nossa, ele entendeu que eu dei um legal, mas não dei legal. Socorro. Velho, aqui, fração com fração. Tá somando. Método de quê? Da borboleta. Muito bem. Borboleta, ó. Aqui primeiro. 3 vezes 2. 6.
6. Agora, x vezes 9, 9x. Tudo isso dividido por quanto? 2x. Muito bem. Igual a 12. Agora, Aí multiplica, passa o 2x lá pro outro lado multiplicando. muito bem, porque tem que lembrar Fica quem está 24x. dividindo. Muito bem, eu já passo multiplicando. 6x mais 9x igual a 12 vezes 2? Não é 6x, não, é 6 só. Eita, é 6, desculpa. Aí, muito bem. Bora espelhar isso daqui, ó. 24x igual a 6 mais 9x. Que fica mais bonito assim, porque o 24 é maior, né? Mais poder. 24x, e agora? Passa o 9x lá pro outro lado. Muito bem. Tudo isso igual a 6. E agora aqui, ó. 24 menos 9. 15x. 15x, muito bem. Igual a 6. X é 6 sobre 15. E agora? Porque tem que estar simplificado aqui. Divide por 3. 2 quintos. Muito bem. 2 quintos. Não, a gente não vai mais se agoniar, né? Quando a gente encontrar isso daqui. Professor, por que está trabalhando isso? Porque eu poderia, sei lá, em um problema dizer assim, vê se vocês vão entender isso, ó. Fulano disse que a quantidade que ele... pronto, que a quantidade de laranjas que ele dividiu para ele e para a Marcela foi da seguinte forma. A quantidade que Marcela recebeu é a mesma coisa que 15 dividido pelo total. Aí já, ó, armaria, tá vendo? Ó? Vocês vão perceber o que eu tô falando também, que agora fica meio doido, sabe? De falar. Beleza, deixa eu botar mais uma outra aqui, ó, rapidinho, peraí. É porque eu quero ver se vocês realmente entenderam essa porqueira. Aí vocês vão responder agora, é só 12 menos 9 sobre 2x igual a 14. Bora lá, tentem fazer aí. Rapidinho. Dá menos 9 sobre 4. Ó, Gil deu menos 9 sobre 4. Muito bem, é isso mesmo, gente. Menos 9 sobre 4. A galera respondeu rapidinho, viu, velho? Perfeição, tá vendo? Ó? Então, quando a gente se deparar com essa danada dessas frações, a gente não vai ter medo, porque agora a gente sabe resolver. Beleza? Aí, ó, equações é isso. Por enquanto, depois de um tempo, a gente vai aprender a transformar problemas, nesse caso, proposições, em sistemas de equações. Mas isso é para os próximos capítulos. Agora eu quero trabalhar com vocês só o algoritmo. Agora, falando, gente, sobre inequação, que é outra coisa que, às vezes, a gente parte para o Enem sem saber. E eu também, nos anos anteriores, eu não achava tão necessário e tudo mais. Só que depois eu percebi que é necessário, sabe? É necessário porque, às vezes, uma questão ou outra pede, e o aluno não sabe, o estudante não sabe nem ler o que é que significa aquela inequação. Gente, inequação vai ser, na verdade, o que a gente chama, Miguel, de desigualdade, pô. Ó, desigualdade. Nesse caso, a gente vai ver a mais simples, que vai ser inequação do primeiro grau. Aí vejam, essas desigualdades aqui são representadas por sinais. Vejam, eu tenho esse sinal, tenho esse sinal aqui e esse sinal aqui. Vamos lá, para a gente entender tudo isso. Eu sei que tem uma galera que já sabe, mas
Calma, segura aí um pouquinho, viu? Pra gente explicar pra galera que não tá acostumada. Olha só, gente. Toda vez vocês vão levar em consideração o lado esquerdo. Então, vejam, aqui eu tenho o lado esquerdo, aqui eu tenho o lado direito. Toda vez que o maior lado, o lado que está aberto, estiver aberto para o lado esquerdo, voltado para o lado esquerdo, a gente vai dizer que esse sinal ele é maior alguma coisa. Então, vejam, esse primeiro, a perna, que é o lado que está aberto, não está aberto para a esquerda. Então, isso daqui vai ser o sinal, a desigualdade, ó, que a gente vai dizer que é maior que alguma coisa. Por exemplo, o 9 é maior que 7. Eu escreveria assim. 14 é maior que 8. Entenderam isso? Toda vez que a perna está aberta, maior que para o lado... Ó, sempre tem que levar em consideração. Sempre vai usar o lado esquerdo como sendo a base. Então, se a perna aberta está voltada para a esquerda, maior que. Se eu emborco ela, agora a perna ó, está aberta para o lado direito. Então, nesse caso aqui vai se chamar de menor, porque a perna está fechada para o lado esquerdo. Tá vendo? A da mão, né, Amanda? Não, eu nunca mais esqueci. Você coloca um tracinho na parte de baixo do de cima, bota aí um tracinho, como se fosse um traço para cima, vai para cima. Assim? Isso. Não. Tipo assim, ô droga. Não vou saber explicar. Um tracinho perpendicular nessa parte de baixo. Perpendicular. Assim. Agora suba um pouquinho, só um tiquinho, só um tiquinho. Tá vendo que parece um 7? É o maior. Aí depois você pega o outro e faz um tracinho embaixo, como se fosse um 4. É o menor. Nunca mais esqueci isso na vida. Perfeito, gostei. Ó, a gente, velho, é como dizem, Amanda, a gente pode passar 30 anos em uma profissão, a gente nunca vai saber de tudo. Porque sempre vai vir alguém vai tirar uma coisa de qualquer buraco. Agora, o que eu mais gosto de decorar é, tipo assim, essa parte maior, sabe? Tipo esse buraco assim maior. É para o número maior. E a pontinha é para o número menor, porque eu acho que fica mais rápido. Esse negócio do 7 demora um pouquinho mais. Aí eu já embolo a cabeça, aí eu ainda conta, ainda tenho que pensar isso. Pronto. Gente, usem tudo aquilo. Pronto, eu já aprendi com minha professora, inclusive eu até lembrar o nome dela até hoje, é Neuza. Neuza me ensinou assim, olha para onde a perna está aberta, se a perna está aberta para a esquerda, aí sempre é maior. Se a perna estiver aberta para a direita, menor. Você diz assim, beleza? Aí, vejam só, aqui agora, gente, esse tracinho embaixo, tá vendo? Ele vai representar a igualdade. Porque, na verdade, a forma correta de escrever esse sinal é assim, ó, tá vendo? Ó, deixa eu tentar botar aqui, ó. Pronto, vocês estão vendo aqui, ó? Então, ele vai fazer uma igualdade. Mas, vejam, a parte aberta, ela tá para onde? Para a esquerda ou para a direita? Esquerda. Esquerda. Então, ele tem que ser maior. Aí, maior que... Só que você tem embaixo uma igualdade. Então, você bota maior que ou igual. Se ligou nisso? A mesma coisa aqui. Menor que, porque está aberta para a direita. Menor que ou igual. Diz deu para entender isso aqui? Ou se eu confundi? Não, né? De boa, né? Aí, vejam. Como é que eu escreveria de maneira genérica uma equação do primeiro grau? Seria isso aqui. AX mais B, isso daqui, sei lá, maior que zero, por exemplo. Isso aqui é que seria a equação, gente. Tá vendo? Para resolver, prof, que o algoritmo é o que me interessa. Eu vim para cá foi para aprender matemática mesmo, ou seja, aprender como é que faz esse negócio quando tem número e letra. Se eu botasse assim, ó, 2x menos 18, aqui. Não, pronto, pode ser. Igual menos 9, por exemplo. Olha, aqui o que eu ia fazer, gente, era basicamente considerar, ou seja, eu ia tratar essa desigualdade que está aqui, qual sinal seria esse daqui? Seria maior que, menor que, maior que ou igual, ou menor que ou igual? Maior que. Muito bem, maior que. Eu ia tratar ele como se ele fosse uma igualdade. Então, vejam, ó, o que eu ia fazer? Deixar quem tem letra de um lado, quem não tem passava para o outro da desigualdade. Menos 9, como eu passo menos 18? Mais 18. Muito bem, então fica 2x é maior que... Quanto é que dá essa operação? 9.
9, muito bem. Deixando o x de um lado da igualdade, como é que eu passo o 2? Dividindo. Ó, tá vendo? Então, x seria maior que 9 sobre 2. Então, seria qualquer número que fosse maior que 9 sobre 2, que dá 4,5. Deu para entender isso, gente? Deu mesmo? Deu Miguel, para entender? Deu, né? Muito bem, show. Inclusive, tipo, isso não é nem somente importante para essa parte de inequação. Tem questões que as respostas são esses sinais, né? Isso, muito bem lembrado, é isso. Ó. Agora, se eu botasse assim, olha, Feitosa, se eu botasse assim, ó, 2x menos 18 maior que 4x menos 38. Miguel, teu microfone tá ligado, Miguel? Aí, agora foi. Pronto, e agora, o que a gente faz aqui? Resolve do mesmo jeito, né? Agora, que jeito vai ser esse? Letra de um lado, que não tem para o outro. Não é isso? 2x. E agora? Quem passa para esse lado? Quem passa para o esquerdo? Quem? 1 menos 18? No caso, o 4x. É Que ele 4x. passa menos 4x. Maior que o menos 38 continua lá, o menos 18 passa como? Ele não tem letra? Mais 18. Muito bem, tá vendo? Quanto é que dá aqui? 2x menos 4x. 2x Isso aí, ó, tá vendo? Maior que menos 38 mais 18. menos 20. Muito bem. E aí, vem cá. Quem tem a letra nunca pode ficar negativo, tá? Se ficou negativo, eu preciso multiplicar por quanto? A equação toda, ó. Menos 1. Muito bem. Todo mundo lembra disso, né? Multiplica por menos 1, tá? Aí, multiplicando por menos 1, vai ficar assim, ó. 2x, 20. Agora, se liguem aqui. A desigualdade não estava maior que, eu tenho que mudar os sinais. Qual é o contrário de maior que? Menor que. Muito bem. Aí isso aqui é um negócio que vocês não podem dar mole, viu? Não pode dar mole nisso daqui, ó. Porque a resposta pode ter sido, vai ter um distrator que vai considerar você não mudando, não alterando, certo? Porque tem que lembrar o seguinte, você vai mudar todos os sinais. Então, se você muda o sinal, você vai mudar as operações. Se você tinha maior que é uma desigualdade, é um sinal também. Porque, vejam, quando a gente se deparasse com isso daqui, menos 2x é igual a menos 20. Não teria que, tecnicamente, multiplicar por menos 1, só que quando você multiplica por menos 1, você muda o sinal daqui, teria que mudar o sinal daqui também. Mas pô, não é igualdade, então vai ficar do mesmo jeito, ó. Ele não vai mudar, tá vendo? O que vai mudar são justamente essas desigualdades, porque isso aqui, sempre muda, viu, Ludmila? Sempre vai mudar, tá certo? Porque você está trabalhando com uma desigualdade e não com uma igualdade, beleza? Então, quando você mexe de um lado, você vai tornar aquela desigualdade diferente. Então, tem que lembrar sempre o contrário, beleza? Se você tivesse um menor que, quando multiplicasse por menos 1, ficaria maior que. Aí, x é menor que 20 dividido por 2. O x tem que ser menor que 10, ó. Deu para entender isso aqui? Oi. Então, toda inequação tem que ter uma desigualdade, tem que ter esse sinal, né? Sempre. Isso. Se multiplicar por menos 1, Gilzinha, tem que inverter. Tá certo? Tem que botar o sinal, a desigualdade contrária. É. Tranquilo? E toda equação que tiver sinal é uma inequação? É, sempre. Beleza? Se tiver uma desigualdade aqui, ó, já é inequação de cara, ó. Se tiver alguma dessas criaturinhas, já é desigualdade. Beleza, gente? Deu para entender, né? Legal, né? Deu sim. Massa, muito bem. Agora a gente vai relembrar sistema de equações. Deixa eu lembrar sistemas. É rapidinho, certo? O Leg já está com pressa para ir. Qualquer coisa vai. E eu já tento disponibilizar hoje ainda a gravação da aula, tá? Vou tentar fazer de tudo para disponibilizar. É porque às vezes demora a ser disponibilizado o link em si, sabe, gente? Eu preciso esperar ele processar ainda lá. Por isso que às vezes eu prefiro deixar para postar no outro dia.
Aí vejam aqui, ó, sistemas de equações. Ó, sistemas de equações. Agora é que a cobra vai fumar mesmo, viu? Porque, vejam, nós temos dois métodos de resolução, certo? O primeiro tipo de sistema de equações que eu vou passar para vocês são os sistemas mais simples, que a gente costuma dizer que são sistemas 2 por 2. Gente, sistema 2 por 2 significa o primeiro 2 é o número de equações e o segundo 2 vai ser o número de incógnitas. Incógnitas é letra, são letras, tá? Então, vejam, se eu botasse assim, ó, x mais y igual a 12, e embaixo 3x menos y igual a 20, e colocasse uma chave. Só de eu ter colocado essa chave aqui, eu já estou dizendo a vocês que isso aqui é um sistema de equações. Aí uma equação, ela vai estar dependendo da outra, tá vendo? Os valores. Então, veja, o x que tem aqui em cima, na equação de cima, é o mesmo x que tem na equação de baixo. O y que tem aqui embaixo é o mesmo y que tem aqui em cima. Porque isso aqui é um sistema de equações. Aí, veja, eu quero que vocês me digam quantas equações no total a gente tem. A gente não tem duas, ó, porque você tem uma equação em cima, ó, você tem essa equação de cima, e você tem essa equação de baixo, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês, o conceito de equação é ter a letrinha e ter a igualdade, tá vendo? Se eu tenho a igualdade, então eu tenho equações. Eu tenho duas equações. Então, esse sistema, a gente diz, isso aqui eu estou só apresentando de maneira mais formal. Então, nós dizemos que esse sistema é um sistema 2. O por na matemática, a gente representa por x, tá? Então, 2x, vamos lá. Quantas incógnitas eu tenho em cima? Incógnitas são letras. Quantas letras eu tenho em cima? 2. 2. Quantas letras eu tenho embaixo? 2 também. Então, cada equação tem duas incógnitas. Então, é 2 por 2. Tá vendo? Então, se eu dissesse 3 por 3, 3 por 3, teriam quantas equações e quantas incógnitas? 3 equações e 3 incógnitas. Muito bem, tá vendo? Aí, a quantidade de equações e a quantidade de incógnitas é ilimitada. A questão vai definir, vai determinar quantas que eu quero ter. Beleza? Não sou eu que vou determinar. Tipo, eu não posso chegar aqui e dizer, gente, olha, só podem ser pode ter no máximo 5 por 5. Mentira, pode ser o quanto que a outra pessoa quiser que seja, certo? O elaborador da questão. Claro que noção também, né? A gente no máximo coloca 4 por 4 e olhe lá. Os mais comuns são 3 por 3. Inclusive, questões mais complexas do Enem exigem 3 por 3. Então, aqui eu tenho, tá vendo, ó? Essa equação. Eu tenho duas formas de resolver, que são dois métodos. Eu vou fazer pelos dois, vocês vão escolher qual que vocês vão querer. O primeiro método a gente chama de método da soma e subtração. Soma e subtração. Subtração. Antes que vocês me perguntem, qual é o melhor, professor? Aí, meu amor, é você que vai determinar, tá? Não é o professor que vai dizer assim, olha, sempre usem esse daqui. Porque, às vezes, Miguel se adapta mais com soma e subtração, mas vem Juzinha, mas Juzinha diz, não, olha, eu prefiro muito mais substituição. Aí vem Giovana e diz assim, olha, eu prefiro soma. Ou pode vir Feitosa e dizer, cara, para mim tanto faz. O método que eu vou escolher para resolver não vai alterar nada. Aí é opcional, tá? É a pedido do próprio cliente, é a gosto do cliente, do freguês. Veja, gente, soma e subtração vai ser assim. Eu vou pegar as duas equações e vou botar uma em cima da outra. E depende, não é, Josinho, vocês vão perceber, inclusive, que tem questões que realmente um método ou outro ele vai ser mais eficaz. Mas é questão de observação, aos poucos vocês vão entendendo isso. O que eu vou fazer aqui é simples, eu vou pegar as duas equações e vou botar uma em cima da outra, soma e subtração. X mais y igual a 12. 3x menos y igual a 20. Vejam só, botei uma em cima da outra. Agora o que eu vou fazer é somar ou subtrair essas duas. Bora somar? Por que é que eu posso somar, professor? Porque, percebam, eu tenho y positivo em cima e tenho y negativo embaixo. Então, eu consigo somar elas duas. Tá vendo? Aí, vamos supor que eu tivesse, sei lá, um 2x, um 2y em cima.
Aí, se eu quisesse fazer a soma, eu não poderia fazer a soma direta. Por quê? Porque a ideia de fazer a soma, Ludmila, é de modo que eu possa remover uma incógnita. Então, eu tenho duas incógnitas, eu preciso remover uma delas. Aí, se vamos supor que eu tivesse 2y em cima. Para que eu pudesse somar direto, eu teria que multiplicar essa de baixo por quanto? Por quem? Alguém sabe? Por quanto que eu multiplicaria a de baixo? Se em cima, por acaso, eu tivesse 2. Muito bem, eu multiplicaria toda a equação por 2, porque eu faria aparecer aqui embaixo um menos 2y. Eu poderia fazer isso, tá vendo? Mas, como não é o caso, a questão aqui quis ser bonzinho conosco, vamos agradecer, certo? Sem reclamar. Daqui a pouco eu boto um outro exemplo. Aqui é só para mostrar para vocês os dois métodos. Somando ficaria x mais 3x, dá quanto? 4x. Muito bem. Y com menos y. 0. Zero, muito bem. Eu gosto de falar com, gente, porque o mais é com, tá? Para não ficar, tipo, y mais menos y. Eu prefiro y com y. Aqui, ó, 12 com 20, dá quanto? 32. 32. Muito bem. Deixando o x de um lado da igualdade, 32 o quê? O 4 passa Dividido como? por 4. Muito bem. Quanto é que dá 32 sobre 4? 8. Muito bem. Encontramos o valor de x. Mas, ó, um sistema normalmente vai exigir que você resolva os valores das duas incógnitas, não só de uma. Então, eu resolvi o x, beleza, mas preciso encontrar o y, porque ele é uma bronca também. Para encontrar o y, eu vou poder pegar qualquer uma dessas equações, então eu posso pegar a primeira ou a segunda e substituir nela o valor de x. O x não é 8? Então eu vou pegar a primeira, por exemplo, ó. Pego a primeira, x mais y igual a 12, no lugar de x eu coloco 8. Tá vendo? Então fica 8 mais y igual a 12. Deixa y de um lado, o 8 que está positivo passa negativo. Todo mundo entendeu isso, né? Ó. Então, o y daria 12 menos 8, 4. Olha o valor aqui das duas incógnitas. Nesse caso aqui, eu tenho soma, método, soma e subtração. Existe só esse, prof? Não. A gente vai ver agora o substituição. Ó. Substituição. Eu não vou negar para vocês que, às vezes, pela preguiça, eu faço tudo por substituição, tá? Eu nem penso em fazer soma e subtração, mas é porque eu já estou muito acostumado com isso. É questão de costume mesmo, tá? Eu não vou forçar ninguém a tentar, por exemplo, fazer sempre por substituição. Não, você vai fazer por aquele que você achar que é mais confortável, que é mais agradável para você. Bora fazer por substituição. Substituição, vou analisar sempre as duas equações, primeira e segunda. Na concepção de vocês, qual é a equação que está mais simples? Mais simples se entende aquela que tem menos multiplicação. A primeira ou a segunda que está mais simples? Primeiro. Muito Primeira. bem, a primeira. Então, eu vou sempre pegar a mais simples e eu vou fazer assim, ó, vou determinar qual dessas duas letras eu vou querer isolar. Vocês querem que eu isole qual? X ou Y? X, bora isolar o X? Ó, isolando o X, fica 12. Como é que eu mando esse Y para o outro lado? Porque eu vou isolar o X, isolar e deixar ele sozinho. Menos y. Muito bem, menos Y. Pronto, isolei. Depois que eu isolei na primeira, depois que eu isolei a minha equação, eu vou para a segunda, ou seja, para a equação que sobrou, nesse caso é a segunda por coincidência, mas eu poderia ter pego a segunda primeiro, tranquilamente, a ordem não vai mudar não. Vou pegar a equação que sobrou, 3x menos y igual a 20, e vou colocar no lugar do x esse valor que eu encontrei, o valor que eu isolei. Então fica assim, ó, 3 vezes, abre parêntese, porque agora o valor do x não é uma coisa a mais, são várias coisas juntas. Então fica 3 vezes 12 menos y, tudo isso menos y, cuidado para não confundir, igual a 20. Como é que eu resolvo isso daqui, quando o 3 está na frente de um parêntese? Qual o processo? Distributiva. 3 vezes 12... 36. Muito bem. 3 vezes menos y... Menos 3y. Muito bem, tudo isso menos y igual a 20. Agora vamos lá, quem tem letra deixa de um lado, quem não tem passa para o outro.
Menos 3y menos y igual a 20 e o 36. Menos 36. Muito bem. Menos 3y com menos y. Menos 4y. Muito bem. Menos 4y igual a 20 menos 36. Menos 16. Muito bem. Faz o que se a letra está negativa? Multiplica por menos 1. Muito bem. Então fica 4y igual a 16. Quanto é que dá o y? 16 o quê? 4. Ah, sobre 4. Muito bem. Então o y dá 4. Aí encontramos o y. Acabou aqui? Não, substitui o y na equação. Muito bem. Porque, ó, se eu encontrei um valor, tem que encontrar o outro. Aí fica x igual a 12 menos o y, que deu 4. Então, 12 menos 4, 8. Tá vendo? Aí, dependendo do método, mas o que importa é que no final tem que encontrar os mesmos valores. Posso botar mais 2 exemplos para vocês tentarem fazer? Mais uns 2? Pode ser? Pronto, vamos lá para a gente tentar. Aqui, ó. Porque é importante, tá, gente? Vocês saiam sabendo dessa... fazer legal essas questões, tá? Diga aí, Miguel. Ah, Miguel foi sem querer, não foi, Miguel? Não, eu levantei. É, nas equações de 3 por 3 ou 4 por 4, linhas e vai Tem uma... resolver. Ou, tipo, na soma e subtração, a gente tem que fazer com as 3 ou 4 equações, ou você pode pegar só 2 e resolver e o resto vai estar certo. Dá para entender? Não. Você vai seguinte. Olha, eu tenho um métodozinho, Miguel, que eu sempre faço, que ele sempre dá certo, que a gente diz assim, que é primeira com segunda, primeira com terceira, segunda com terceira. Tu vai ver já já, para ver se tu vai entender legal. Mas precisa operar todas elas, porque você vai precisar sempre operar todas elas, principalmente quando as equações são completas, beleza? Quando as equações são completas, vai precisar, beleza? Então vejam aqui, ó. Eu quero que vocês resolvam esse sisteminha, pode ser? Esses dois, inclusive, ó. Vou botar aqui o outro. Aí o método são vocês que vão escolher. Não me importa o método que vocês vão usar. O importante é estar com a resolução, beleza? Vamos lá? Tentem fazer, me digam as respostas finais. Da primeira, o meu deu 2, x igual a 2, y igual a menos 1. E B, na B, o x deu menos 1 e o y menos 2. Pronto, vamos esperar a galera dizer, viu? Se ficou todo mundo igual.
Pronto, Jéssica deu igual. Igual de Feitosa. Não foi, Feitosa? Confere aí, por favor. Sim, a ficou igual. Na verdade, ela colocou só a, eu acho. Beleza. Vamos lá. Ó, professor A, né? Pronto, beleza. Pronto, pode? Pronto, muito bem. Go. Vamos lá. Gente, ó, a letra A, né? Eu, particularmente, faria por soma e subtração, porque eu acho mais rápido nesse caso. Então, vejam só, como é que eu vou fazer por soma e subtração? Vou pegar as duas e vou botar uma em cima da outra. 2x mais y igual a 3. Embaixo, 3x mais 2y igual a 4. Vejam só. Quem eu quero remover? Posso remover tanto o x quanto o y. Mas analisando esses caras, está muito mais fácil eliminar o y. Só que para eu eliminar o y, percebam, olha só. Para eliminar o y, em cima precisa aparecer um 2. Não é isso? Porque, ó, soma e subtração. Eu posso tanto somar quanto subtrair, tá? Então, vamos supor que eu subtraísse, certo? Eu vou subtrair as duas equações. Para poder o y desaparecer, eu teria tecnicamente que multiplicar de cima por quanto? Para aparecer um 2 na frente aqui, ó. Por 2, não era isso, ó? Então, desculpa, multiplicaria por 2. Multiplicando a de cima por 2, não ficaria assim, ó. Quando eu multiplico por 2, eu multiplico toda a equação. Então, fica 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes y mais 2y igual a 2 vezes 3 mais 6. Embaixo, repito, porque não vai mudar nada. 3x mais 2y, tudo isso igual a 4. Agora eu vou, gente, fazer a subtração. Então vai ser a de cima menos a de baixo. Preste atenção nisso. 4x menos 3x dá quanto isso? X, não é isso? Sobra x. 2y menos 2y, porque eu estou subtraindo, eu não estou somando, subtraindo. 2y menos 2y, 0. Tudo isso igual a 6 menos 4, 2. Encontrei essa. Vem em qualquer uma, pode ser a primeira, por exemplo, e vou substituir. 2x mais y igual a 3. No lugar do x, eu boto 2. 2 vezes 2 mais y igual a 3. Bem mais rápido, né? 2 vezes 2, 4. Tudo isso mais y igual a 3. Y é 3 menos 4. Y deu menos 1. Perfeitamente, tá vendo como vocês disseram. Beleza? Tranquilo, né, gente? Tranquilo, tranquilo. Vou deixar essa daqui, ó, na geladeira pra gente poder partir para 3x3, tá? Que eu vou fazer uma para vocês e aí já libero vocês, certo? Deixa eu botar aqui o exemplo, ó. 2x mais 3y menos z, tudo isso igual a 4. Mas para cortar não teria que ser positivo e negativo? Não, Gabi. Só se você estivesse somando, mas tu tá vendo que o que eu estou fazendo é subtrair. O que eu estou fazendo? Estou subtraindo os valores da de cima pela de baixo. Por isso que eu chamei o método de soma e subtração, tá vendo? Se eu tivesse chamado só o método da soma, tudo bem, aí eu teria que multiplicar pelo inverso. Mas como eu posso também subtrair, eu posso fazer a ideia só de aparecer o mesmo valor em cima, tá? Aí a ideia é que eu subtraio. Tu percebeu que nessa daqui eu somei, ó, no primeiro exemplo eu somei, mas nesse segundo exemplo o que eu fiz, por preferência, foi subtrair, tá? Mas opcional, beleza? Você pode fazer do jeito que você quiser. Aí deixa eu terminar de copiar aqui, ó. 2x mais 3y menos z igual a 4. X mais y mais z igual a 6. Embaixo, 3x menos y mais 2z. Tudo isso daqui igual a 11. Vamos lá, o que eu vou fazer para resolver esse tipo de equação é simples, gente. Eu vou primeiro numerar as minhas equações. Então, vejam aqui, Miguel, preste atenção, olha.
essa daqui é a primeira equação, essa daqui é a segunda equação, essa daqui é a terceira equação. Aí isso aqui é muito simples. Anotem aí no ladinho, tá? No caderninho de vocês. Para resolver sistema 3x3 sem muita confusão, vocês sempre vão fazer o seguinte. Primeiro opera a primeira com a segunda, depois a primeira com a terceira e depois a segunda com a terceira. Todo mundo entendeu isso aqui, ó? Prof, precisa ser nessa ordem? Não. Precisa nessa ordem, não. Eu gosto de fazer assim, primeira com segunda segunda com terceira. Tá bom. Mas isso aqui é um negócio que é de mim, entendeu? Mas se você quiser, pode fazer primeiro segunda com terceira. E depois primeira com segunda, não vai mudar não, tá? Então, veja, a primeira que eu vou fazer aqui, ó, é a primeira com a segunda. Tá todo mundo captando isso aqui que eu tô falando ou tem alguém boiando? Podem ser sinceros, por favor, tá? Preciso de sinceridade, porque senão eu repito, tá? Beleza. Vamos lá, ó. Primeira com segunda, 2x mais 3y menos z igual a 4. X mais y mais z igual a 6. Beleza. O que eu posso fazer aqui, se vocês forem perceber, é somar as duas equações, não é isso, gente? Porque, veja, mesmo que eu tenha, olha só, eu tenho 3 incógnitas, mas eu tenho, mesmo tendo, preste atenção nisso, mesmo tendo 3 incógnitas, eu vou conseguir remover apenas uma por vez. Eu não consigo remover, tipo, duas, entendeu? De vez em quando, um caso ou outro eu consigo, mas na maioria dos casos não. Então, o que eu vou fazer aqui é pegar os elementos da primeira equação e somar com as da segunda equação. 2x mais x, 2x. 3y mais y, 4y. Menos z mais z dá o quê? 0. Tudo bem. E 4 mais 6? 10. Agora se liguem. Na primeira situação, que foi a primeira com a segunda, qual foi a incógnita que eu removi? Z. Muito bem. Aí agora é que a cobra vai fumar. Por quê? Em todas as outras, eu vou precisar, por obrigação, remover também a Z. A primeira que eu removi em uma, tem que remover em todas as outras. Tá? Então, vejam, ó, na segunda agora, ó, que vai ser a segunda parte, que eu vou até botar do lado aqui, ó, vai ficar melhor, eu vou fazer primeira com terceira, ó. 2x mais 3y menos z, tudo isso igual a 4. Se preocupem não, que no começo é bem grandão, parece grandão, mas depois, meu amor, isso aqui fica natural. Quem fizer as questões não vai reclamar. Você só vai continuar reclamando das pessoas que não fizerem as questões certinhas. Depois que a gente acostuma, fica uma delicinha de fazer. 3x menos y mais 2z igual a 11. Beleza. Gente, para eu poder somar e remover o z, eu tenho que multiplicar a equação. Qual é a equação por quanto? A primeira ou a segunda? A de cima por 2. Muito bem, tá vendo? Ó, vou multiplicar de cima por 2. Aí, multiplicando por 2, fica 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 3y, 6y. 2 vezes z, menos 2z. E 2 vezes 4, cuidado para não esquecer os números que precisa, tá? 3x menos y, mais 2z, igual a 11. Bora lá para a gente somar, tá? Vou somar, ó. Vai ficar 4 com 3x, 7x. 6y menos y dá 5y. 2 menos 2 corta. E 8 com 11 dá 19. Vê aí se eu fiz certo ou se eu errei. Não, né? Perfeito, né? Terceira parte. Vai ser segunda com terceira. Eita, desculpa, gente. Pronto. A segunda é x mais y mais z igual a 6. E aqui 3x menos y mais 2z igual a 11. Pronto, por que foi que eu falei aquilo, gente? Porque aqui podem perceber, a gente pode ficar com vontade de simplesmente somar e remover o y, mas não dá. Porque é legal, não é que é obrigatório, mas é legal para eu não me perder remover a mesma incógnita. Se ligaram? Sempre é legal. Ou, se eu quiser, eu poderia sim, tranquilo, certo? Tranquilo, ó.
Eu até costumo dizer, só a primeira e a segunda que você precisa remover aquela. A outra, se você quiser, pode remover qualquer uma. Eu vou até mudar, ó, tá vendo? Aqui, ó, pode ser qualquer uma. Sou eu quem escolho, porque essa terceira, na verdade, não vai fazer muita diferença, né? Então, veja, para não confundir, eu vou logo remover a que dá. Se eu somar essas duas equações, olha, vai ficar como ali, se eu somar? Tira o Y. Muito bem, então fica 4x, tira o y, mais 3z, tudo isso igual a 17. Beleza. Agora vejam, eu vou ter agora, ó, essa equação e essa equação. Vamos supor que eu chame essa equação de I, essa equação de 2i, no caso de II, e essa equação de III. Vocês concordam comigo que é a primeira e a segunda que estão com as mesmas incógnitas? Não é isso? Não é isso? Aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar as que estão com as mesmas incógnitas e vou resolvê-la como um sistema 2x2. Porque vocês repararam que o que eu fiz aqui foi meio que reduzir o sistema, que era 3x3, extremamente complexo, eu modifiquei para que ele fosse o mais simples. Repararam aqui? Se ligaram? Pronto. Com isso daqui, agora eu vou resolver. Aí o método que eu vou usar para resolver, sou eu que escolho. O método não vai ser, tipo assim, não vai impactar em absolutamente nada aqui o método que eu vou escolher para remover. Beleza? Então, veja, eu quero remover, sei lá, na de cima, vou remover o x, por exemplo. Quero remover o x, certo? Para eu poder remover o x, eu vou ter que fazer o seguinte, porque aqui ela já ficou um pouquinho, tanto quanto complexa, não foi, gente? Aqui, ó, ela ficou um tanto quanto complexa, não foi? Para resolver, mas dá para resolver do mesmo jeito, viu? Dá para resolver tanto por soma e subtração, quanto por substituição. Beleza? Dá para a gente resolver. Vejam só como é que eu vou resolver isso daqui, usando soma e subtração. Ó, vamos supor que eu queira remover o y, tá? Querer remover o y, ó. Então, em cima eu tenho 4, embaixo eu tenho 5. Tá vendo que os números não dão para igualar? Não é uma coisa mais ou menos assim, gente? Não é? Não tá meio estranho? Tipo, por quanto eu multiplicaria? Tá vendo? Aí, quando acontecer isso, o que é que vocês vão fazer? Olha só. Eu quero remover o y. Fui eu que escolhi remover o y. Reparem. No de cima, você não tem 4. O coeficiente que está na frente do y não é o 4. Então, você vai ter que multiplicar a equação de baixo por 4. A de baixo tem quem na frente do y? Tem o 5. Então, eu vou multiplicar de cima por 5. Bora ver se todo mundo entendeu. Ó. Pagar, 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 pagar. Peguei a equação. Notei que não existe nenhum número que eu multiplique somente a de cima ou somente a de baixo por um valor para resultar em algum que eu consiga excluir. Então, o que é que eu vou fazer? Vou analisar qual é a incógnita que eu quero remover. Quero remover a y, por exemplo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu analiso quem é o número que está na frente do y na primeira equação, quem é o número que está na frente do y na segunda equação. Na primeira equação é o 4. Se na primeira equação é o 4, eu vou ter que multiplicar de baixo por 4. Se é 5 na de baixo, eu vou ter que multiplicar de cima por 5. Professor, sempre é assim, sempre é assim. Aí agora, depois que eu resolver ali, como é que vai ficar quando eu resolver? Me digam aí. 15x mais 20y. Isso, mais 20y, igual a... Muito bem, 50. E a de baixo? 28x 28x. mais 20y igual a... Jesus. 76, né? 76. Muito bem, 76, né? Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair a de cima pela de baixo. Certo? Vou subtrair a de cima pela de baixo. 15 menos 28 dá quanto? 13. 13, né?
13, isso. Muito bem, menos 13x. 20y menos 20y. 0, sumiu. Agora, 50 menos 76. 26. Menos 26, muito bem. Olha aqui, quando foi que ficou? Menos 13x igual a menos 26. O que é que a gente faz? Porque tem que remover esse menos. Muito bem, multiplicando por menos 1, eu fico com 13x igual a 26. Então, x vai ser 26, o 13 passa dividindo. 26 por 13. 2. Muito bem, 2, tá vendo? Aí agora, resolvi o x. Como é que eu resolvo o y disso daqui? Volta para escolhe uma das equações. Perfeito. Bora escolher a primeira. 3x mais 4y igual a 10. Então, no lugar do x, eu boto 2. 3 vezes 2 mais 4y igual a 10. 3 vezes 2? 6. Muito bem. 6 igual a 4y igual a 10. Bora lá. Deixando só 4y de um lado, como é que eu passo 6? Negativo, né? Menos 6. Então, 4y vai dar 4, né? Que 10 vezes 6, 4. Então, o y vai ser quanto, gente? 1. Muito bem, ó. Aí, encontrei o x, encontrei o y. Agora dá para eu vir para a terceira, que era a última, para encontrar o z. Aí, 4 vezes o x, que é 2, mais 3z igual a 17. 8 mais 3z igual a 17. 3z é igual a 17 menos 8. 17 menos 8 dá quanto, gente? 9. 9, muito bem. Então, quanto é que dá o z? 3. 3, ó, tá vendo? Aí, encontrei x, y e z, tá vendo? Ó? X, y e z. Começo parece ser bem assustador. Mas vocês vão fazendo a prática, leva à perfeição, gente. E isso, não tem muito o que fazer, não. Vou liberar. Gente, só não vou liberar a lista agorinha mesmo, porque eu vou terminar um trabalho meu, tá certo? Que é para entregar amanhã. Diga aí, Miguel. Tipo, de 4 linhas, 4 por 4, né? Aí faria Sim. 1, 2, 1, 3 e 1, 4. E 2 e 3 e 2 e 4. Perfeito, isso mesmo, Miguel. Aí, tipo, de 5, ficaria, tipo, 3 e 4 e 3 e 5. Isso, muito bem. E assim Tá. sucessivamente até limite. Não é mais, João? Estão liberados, graças a Deus. Já vai poder dar uma descansada, olha. Tá vendo? Para o quê, João? Voltar a resolver a lista. Porque eu vou liberar a lista. Vou tentar liberar a lista hoje ainda. Não vou liberar agora, porque, como eu disse a vocês,